Olá pessoal, continuando nossa aula de ótica geométrica, nós vamos falar hoje sobre a formação de sombras e penumbras e evidenciar o princípio de propagação retilínea da luz e ver como que esse fenômeno é responsável pelas fases da Lua e a formação dos eclipses solar e lunares. Então vamos começar colocando uma fonte, vamos começar com uma fonte pontual, vamos chamar de F. Essa fonte pontual, ela emite luz em todas as direções, sem nenhuma preferência. O que isso significa? Que todas as direções recebem a mesma quantidade de luz. Nós vamos ter aqui atrás um anteparo, e a ideia desse anteparo é que nós possamos olhar qual a característica das imagens formadas quando a luz chegar até ele. Então nós vamos ter o raio de luz que viaja até aqui, o raio de luz que viaja até aqui. Claro que existem outros infinitos raios de luz que a gente não está desenhando, e esse anteparo ele fica completamente iluminado. Tudo bem? Agora, vamos pegar um objeto opaco e colocar o objeto opaco na frente dessa fonte de luz. E vamos ver o que vai acontecer. Vamos tentar colocar o objeto na forma de uma circunferência. Tá? Tentei desenhar aqui em perspectiva. Quando um raio de luz sair dessa fonte, ele tem duas opções. Ou ele bate nesse objeto opaco e não consegue passar, ou seja, faz com que essa parte de trás não receba nenhuma luz, ou o raio de luz consegue passar sem sofrer nenhuma interferência desse anteparo. Se nós desenharmos vários desses raios de luz, nós vamos ver que alguns deles batem, alguns deles passam direto. Isso vai fazer com que uma região atrás do objeto não fique iluminada, porque ela não está recebendo nenhum raio de luz. Nós podemos limitar essa região traçando um raio que é tangente ao nosso objeto opaco, fazendo com que essa parte de trás fique uma região de sombra, ou seja, não recebeu nenhuma luz, e essa região de sombra ela tem o mesmo formato do objeto original. Então, se o nosso objeto ele tinha a forma circular, a sombra também vai ter a forma circular. Se o objeto tiver o formato de uma caneta, a sombra também vai ter um formato de uma caneta. Você pode observar isso no seu dia a dia de maneira bem simples. Coloca a sua mão embaixo da lâmpada e olha para a sombra que é formada no chão, na parede, na sua mesa, por exemplo. Você vai ver que o formato da sombra tem o mesmo formato da sua mão. Toda essa região atrás do objeto opaco, ela não recebe nenhuma luz, nós chamamos de região de sombra. E, para ser mais específico, nessa parte do anteparo, nós chamamos de sombra projetada. Projetada porque aparece uma imagem projetada na nossa parede, no nosso anteparo. Nós podemos também escrever uma relação de semelhança de triângulos. Se você reparar, esse triângulo rosa com a sombra projetada, ele é semelhante a esse triângulo rosa com o objeto opaco. Isso acontece porque o raio de luz ele se propaga linearmente. Para facilitar a representação, vamos desenhar aqui a nossa fonte de luz. Ela está nessa posição agora, ela está emitindo os raios. Esse O ele vai representar o nosso objeto opaco e esse I vai representar a nossa sombra projetada. Se você reparar, os dois triângulos, o pequeno e o grande, eles são semelhantes. Vamos também chamar a distância da fonte até o objeto de P e vamos chamar de P' a distância até a imagem. Vamos também chamar de O a altura do objeto e vamos chamar de I a altura da imagem. Se nós escrevermos a equação de semelhança, nós temos que I, que é a base do triângulo maior, está para O, que é a base do triângulo menor, está para P', que é a altura do triângulo maior, sobre P, que é a altura do triângulo menor. Como o nosso objeto que nós colocamos ali na frente ele tinha uma determinada área, a gente também pode achar a relação entre as áreas. Se você lembrar uma relação de semelhança de áreas em geometria plana, a área da imagem
sobre a área do objeto, como as figuras são semelhantes, vai ser o quadrado da razão entre as suas alturas. Então, é I sobre O ao quadrado. E o que muda se nós tivermos, em vez de uma fonte de luz pontual, uma fonte de luz extensa? É que agora nós temos que considerar mais pontos de emissão de raios luminosos. Então, por exemplo, essa parte daqui de cima, ela emite raios de novo em todas as direções. Vamos desenhar só para frente, só para poder facilitar. Aqui na frente nós temos o objeto opaco, representado pela letra O. Quando esse cara emite raios de luz, alguns raios conseguem passar, como esses dois aqui. Alguns raios não conseguem passar, como esses dois. E depois nós temos raios que voltam a conseguir passar pelo nosso objeto e chegar até o anteparo. Se nós pegarmos a parte de baixo agora, acontece a mesma coisa. Ele consegue passar aqui por baixo. Existem alguns raios que não conseguem atravessar e existem outros raios que conseguem passar aqui por cima, chegando até o nosso anteparo. Então percebam que existe uma região que recebeu raios tanto da parte de cima quanto da parte de baixo. Na prática, ela recebe raio de toda a fonte luminosa. Então essa parte fica completamente iluminada. Agora, nós temos uma outra região aqui que recebeu luz da parte de baixo, por exemplo, mas não recebeu luz da parte de cima. Ou seja, essa região ela não está totalmente iluminada. É essa região que nós chamamos de penumbra. Em cima acontece a mesma coisa. Nós temos esse trecho que, ao contrário agora, recebe luz da parte de cima, mas não recebe luz da parte de baixo. Essa região também é região de penumbra. E nós temos uma região aqui no meio que não recebe luz de nenhuma posição da fonte. É essa região que nós chamamos de sombra. As penumbras elas são muito mais fáceis de observar no nosso dia a dia, porque nós temos fontes de luz extensa ou várias fontes de luz. Se você coloca de novo a sua mão próxima à lâmpada e observa a imagem que é projetada no chão, na parede, você percebe que a sua sombra ela tem uma cor meio acinzentada, porque ela recebe luz de alguns pedaços daqui, mas ela não recebe luz de alguns outros pedaços daqui. Então ela não fica aquela sombra com a cor totalmente escura. Ela fica uma sombra, uma falta de luz, e por isso que ela fica um pouco mais cinza. Essas são as regiões de penumbra. E o que a formação de sombra e penumbra tem a ver com as fases da Lua? Bom, a Lua e a Terra, representando aqui a bolinha azul e a bolinha preta, elas são fontes de luz secundárias, ou seja, elas não emitem luz própria. O Sol já é uma fonte de luz primária, ele emite luz própria. Essa luz pode bater na Lua e chegar até a Terra, ou ao contrário, né? Se nós tivéssemos alguém na Lua para poder enxergar, essa luz ia bater na Terra e chegar até a Lua. Nós queremos observar o contrário, que a gente está na Terra tentando ver a Lua. Tá? Essa daqui é uma visualização lateral dos nossos astros. Então a Lua ela estaria andando aqui assim para dentro e para fora do plano da sua tela. Bom, percebam que dependendo da posição da Lua, ela pode receber ou não os raios de luz provenientes do Sol. Vamos tentar desenhar aqui uma vista superior desse movimento da Terra e da Lua. Olhando agora de uma diferente perspectiva, que seria essa daqui, a perspectiva de cima, nós temos a Terra e a Lua que gira em torno da Terra. Desenhamos aqui em 4 diferentes posições. Vamos tentar identificar as fases da Lua através dessa representação. Na primeira representação, vamos botar essa daqui da esquerda, os raios de luz provenientes do Sol, eles vão bater na Lua. A Lua é um objeto opaco e não vai atravessar. O que isso significa? Que nós, na Terra, não vamos conseguir enxergar a Lua. Essa é a fase que nós chamamos de Lua nova. Porque a gente não consegue, como a luz não atravessa a Lua, por ser um objeto opaco, se a luz não consegue chegar até a gente não consegue enxergar a Lua. Agora, vamos supor que a Lua esteja se movendo para cá e depois para cá. Vamos analisar
essa terceira posição. Os raios de luz provenientes do Sol, eles chegam até a Lua e depois eles são refletidos para a gente. E lembrando, como a Terra e a Lua não estão no mesmo plano, é realmente possível que isso aconteça. A Terra, ela não está na frente da Lua exatamente. Bom, se a Lua agora está totalmente iluminada, significa que nós estamos na fase de Lua cheia. Entre a Lua nova e a Lua cheia, a Lua fica parcialmente iluminada. Então, apenas um pedacinho dela aqui que consegue emitir luz para a gente. Nós chamamos isso daqui de quarto crescente. E na parte de cima é bem parecido. Os raios de luz chegam e vão para a Terra, apenas um pedacinho daqui. Nós chamamos esse pedaço de quarto minguante. Minguante porque a Lua ela estava na sua forma cheia, né, na sua forma mais iluminada, e ela está passando para a sua forma menos iluminada, que é a Lua nova. Ou seja, a parte da Lua que a gente está vendo, ela está minguando conforme a Lua vai se movendo. Durante a ocorrência das fases da Lua, pode acontecer uma condição especial da Lua se colocar exatamente no plano entre a Terra e o Sol. Isso vai fazer com que esse objeto que seja opaco impeça, parcialmente, a passagem da luz do Sol diretamente para a Terra. Então percebam no primeiro desenho que os raios de luz provenientes do Sol, eles vão chegar aqui na Terra, alguns vão passar pela Lua, vamos desenhar mais ou menos aqui, outros aqui de cima vão fazer a mesma coisa, vão passar aqui mais ou menos pela Lua, e alguns vão conseguir atravessar direto, né? Nós já acabamos de formar aqui uma região na Terra que não recebe nesse instante luz do Sol, que é esse pedacinho daqui. Essa região, nós dizemos que aconteceu um eclipse. E como ela não recebe nenhuma luz do Sol, essa região é uma região em que acontece o eclipse total. Percebam que é uma região bem pequenininha. É por isso que o eclipse total ele é tão difícil de ser observado. Agora, existem outras regiões, aqui assim e aqui assim, que recebem luz parcialmente do Sol. Nessas regiões, nós dizemos que aconteceu o eclipse parcial. Esse eclipse, em que a Lua se coloca na frente do Sol, é chamado de eclipse solar. Porque é o Sol que some parcialmente ou totalmente da nossa visualização na Terra. Percebam que nós estamos numa posição, né, esse pedaço daqui, em que é de dia, porque esse pedaço está virado para o Sol. E a Lua, em algum momento, ela se posta na frente desses raios solares. E essa posição em que a Lua se posta na frente dos raios solares é exatamente a fase da Lua que nós chamamos de Lua nova. Se você reparar, a Lua nova ela aparece no céu durante o dia. E é somente nessa fase, claro que é bem raro disso acontecer, é somente nessa fase que pode ocorrer o eclipse solar. Legal? Agora, se a Lua estiver atrás da Terra, nós estaríamos, por exemplo, nessa posição aqui, de noite, porque o Sol está do outro lado, e nós estaríamos vendo a Lua na sua fase cheia. Mas, caso a Terra se poste exatamente na frente desses raios solares, quer dizer que a Lua não vai conseguir ser iluminada pelo Sol. Se ela não recebe nenhuma luz do Sol, porque a gente vai deixar de enxergar a Lua. Se nós deixamos de enxergar a Lua, nós chamamos esse eclipse de eclipse lunar. Da mesma forma, dependendo da posição da Terra em que você se encontre, você observa o eclipse lunar total ou o eclipse lunar parcial. Um detalhe importante sobre o eclipse é que isso foi observado já pelos babilônios, pelos gregos, em séculos antes de Cristo, e durante o eclipse era observada
a sombra que a Terra fazia na Lua. Então, se nós tivermos aqui a Lua, a Terra fazia uma sombra, vamos desenhar de azul, mais ou menos assim. Então, eles enxergavam esse pedacinho daqui, que era exatamente a sombra que a Terra fazia na Lua. Isso é uma forte evidência de que a Terra possui um formato arredondado. Que nós vimos lá na formação de sombras, que o formato da sombra projetado tinha que ter o mesmo formato do objeto, já que a luz se propagava em linha reta. Tudo bem? E com essa evidência, um matemático grego, no século II, século III a.C., conseguiu medir o raio da Terra. A ideia desse matemático era a seguinte: sabendo que os raios se propagam em linha reta e conhecendo, através da Biblioteca de Alexandria, que existia um acontecimento astronômico muito importante, que era o solstício de verão do hemisfério norte, ao meio-dia, ele sabia que nesse dia, se você colocasse um objeto na Terra, ele não provocava nenhuma sombra, porque o Sol estava a pino. Então, nenhuma sombra, apenas um ponto, né, de sombra era visto. E, além disso, ele conhecia, de novo, através desses dados da biblioteca, a distância entre duas cidades. E o que ele fez foi o seguinte: ele colocou, obviamente vai ficar fora de escala aqui, ele colocou uma estaca nessa cidade, onde acontecia o solstício de verão, e colocou uma outra estaca numa cidade que ficava hoje, né, convertida às unidades, a mais ou menos 800 quilômetros de distância. O Sol que estava a pino jogava os seus raios de luz, e esse pedaço aqui não formava nenhuma sombra, mas esse cara daqui formava uma sombra aqui embaixo. Se nós prolongássemos esses dois raios, eles iam bater no centro, e esse ângulo formado é exatamente esse ângulo daqui, porque são duas paralelas cortadas por uma transversal. Como ele conseguiu determinar o tamanho da sombra, S, ele sabia o tamanho da estaca, H, ele sabia qual o valor desse ângulo θ, que é esse ângulo θ daqui. Segundo os dados que se conhecem hoje, ele achou um ângulo de mais ou menos 7,5 graus. E conhecendo a distância entre essas duas cidades, vamos chamar de D, nós podemos usar uma relação na circunferência para encontrar qual é o raio da Terra. Percebam que essa distância D, dividida pelo raio, ela é exatamente o ângulo θ quando medido em radianos. Vamos fazer essa conta e ver só o que a gente consegue encontrar com isso. O D, ele conhecia como sendo 800 quilômetros, isso já convertendo nas unidades atuais. O θ é 7,5 graus, que se nós convertermos para radiano, vai dar aproximadamente 0,13 radianos. Isso vai fazer com que o raio da Terra seja D dividido por esse θ em radianos, que dá aproximadamente 6.100. Percebam que isso é muito próximo do raio que é aceito para a Terra hoje, que é cerca de 6.300 a 6.400 quilômetros. E ele usou um fenômeno razoavelmente simples para poder medir o raio da Terra. A aula de hoje ficou um pouquinho longa, mas a gente conseguiu cobrir vários assuntos interessantes sobre a propagação da luz, que é a formação de sombra, a formação de penumbra, por que acontecem as fases da Lua, como que se dão os eclipses, e como que no século II a.C. a gente já conseguiu determinar com uma boa aproximação o valor do raio da Terra. Até a próxima!